com problema de energia elétrica e de internet. Pode continuar? Então está no Instagram? Então vamos lá, vamos ler o Evangelho e iniciar o nosso estudo. O mal e o remédio. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 19. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor, por haver querido vos submeter à prova. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas de vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que foi vos dado como exemplo, chegado ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar vosso servidor. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui em nossa casa de amor, estudando a doutrina espírita, servindo, aprendendo. Precisamos da tua bênção, da tua proteção, da proteção dos nossos guias espirituais, do irmão Leon Denis, que escreveu o livro Depois da Morte que iremos estudar. Precisamos dele, do altivo e dos guias da nossa casa de amor, o SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Como muitos de vocês estão vindo pela primeira vez, esse livro, ele foi escrito depois que as pessoas pediram a Leon Denis que fizesse um resumo da palestra que ele fez num congresso internacional espiritualista. Não sei se foi o primeiro congresso, o segundo, ou o terceiro congresso espiritualista. Congresso Internacional Espiritualista, não espírita. E Leon Denis foi falar da doutrina espírita. Ele era um grande orador. E, quando ele terminou, pediram a ele que resumisse toda a sua palestra, a sua explanação sobre a doutrina espírita num livro de pelo menos 300 páginas. E ele escreveu Depois da Morte. Então aqui há um resumo do livro Depois da Morte. As ideias espíritas sempre estiveram
no mundo, desde que o mundo é mundo. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, deixa eu pegar aqui a questão, que ele diz o seguinte, tá aqui, é a questão 221 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta o seguinte, na subpergunta A: será essa mesma lembrança, trata-se do capítulo das ideias inatas, será a essa mesma lembrança que se deve certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Olha só, a lembrança que as pessoas trazem, essas ideias inatas que as pessoas trazem, até nos selvagens, será essa lembrança que se encontra em todos os povos. Quer dizer, essa lembrança retrospectiva, essa ideia inata, o que é isso? É isso que a gente tem essas ideias claras em todos os lugares? Aí ele responde assim, é porque eu li uma pergunta e estava tentando e vendo a outra errada aqui, é a subpergunta A: será essa mesma lembrança, essas ideias inatas que a gente tem, que todas as crenças, né, que a maioria das crenças trazem sobre a doutrina espírita, relativa à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos? Ele responde: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Olha, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Mas a doutrina não foi lançada com o Livro dos Espíritos em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Então a gente tem aí 160 e poucos anos da doutrina espírita, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ora, como que ele colocou que essa doutrina é tão antiga quanto ao mundo? Essas ideias, a ideia espírita que é tão antiga quanto o mundo. As ideias, a ideia. Kardec concatenou essas ideias. O que é concatenar? Concatenar é juntar em feixes. Foi isso que Kardec fez, juntou essas ideias esparsas em todo o mundo, em todos os lugares. Por exemplo, a ideia da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Essa ideia existe no mundo desde que o mundo é mundo. A ideia da comunicabilidade, os espíritos comunicarem-se conosco. Isso é desde que o mundo é mundo. A ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, a ideia da unicidade de Deus, Deus é um só, e por aí vai. Essas ideias estavam espalhadas nessa, naquela outra religião, e Allan Kardec juntou, fez diversas perguntas aos espíritos e colocou 1019 delas no Livro dos Espíritos. E continuou desenvolvendo essas ideias no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênese. Olha quanto material a gente tem para estudar, para a gente se debruçar e meditar. Falávamos aqui, ainda agora no nosso estudo, sobre a identidade dos espíritos, o estudo do Livro dos Médiuns. E colocamos um exemplo que está no livro No Invisível, de Leon Denis, sobre a identidade. São vários exemplos, falamos de um deles, que foi dado aqui no Brasil. Olha, está lá no livro No Invisível, um exemplo de identidades dos espíritos aqui no Brasil.
um exemplo que não tem como você negar a ideia, a sobrevivência da alma após a morte. Não tem, eu vou repetir para vocês estavam aqui, mas quem está nos ouvindo não estava. A menina que chegou da Espanha tinha apenas 12 anos de idade. Naquele mesmo dia ela foi para um albergue, do albergue naquele mesmo dia foi direcionada a uma casa de família que a recebeu. E lá um homem resolveu hipnotizá-la, ela entrou em transe e depois ela incorporou a mãe do dono da casa, que havia desencarnado há 3 meses. E ele ainda estava inconsolável. O quarto que a mãe usava estava trancado e ninguém mais entrou lá, ele não entrou. Quando a menina era uma espanhola, que não falava português, que não conhecia aquela família, incorporou a mãe, e a mãe disse assim, vá lá até o quarto, depois de dizer algumas coisas, vá até o meu quarto, tem um vestido pendurado, encostado na parede, de cor tal, o bolso está costurado, de bolso costurado, tirem a costura e peguem a quantia de 150 mil cruzeiros que está lá, entregue ao meu marido. Ora, o quarto estava trancado esse mês todo, esse tempo todo, há mais de 3 meses que ela tinha morrido. Ele teve dificuldade de abrir, estava enferrujada a fechadura, está escrito ali, fechadura enferrujada, teve dificuldade de abrir. Quando ele entrou, viu o vestido, viu o bolso costurado, descosturou o bolso e lá estava a quantia de dinheiro. Tem como duvidar? Não tem como duvidar. Então, essas ideias sempre existiram, desde que o mundo é mundo. E aqui no livro, Depois da Morte, nós estamos estudando essas ideias. Na Índia, já estudamos na Índia, Índia Védica. O que é Índia Védica? Vem dos Vedas, de um conjunto de ensinamentos, de livros, não tem a Bíblia, tem o Vedas, que se reporta, se vocês botarem aqui no Google, de 3 a 5 mil anos antes do Cristo, onde se tem algo escrito sobre os Vedas, de 3 a 5 mil anos antes do Cristo. Sabe-se que antes isso era ensinado de boca a boca, sem se escrever nada. Então ela é antiquíssima. E o que fala lá dos Vedas? Fala exatamente desses conceitos básicos da doutrina espírita: comunicabilidade, reencarnação, unicidade da alma, individualidade depois da morte, enfim. Então coloca aí 8 mil anos atrás. Se nós temos aí 2 mil anos, 7 mil anos atrás, já se falava em reencarnação, já se falava da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, da unicidade de Deus, enquanto o povo naquela época era politeísta, se falava de um Deus único. Então, os sacerdotes, eles tinham esse conhecimento, a mediunidade era estudada ali. Lá na Índia antiga, na Índia Védica, como era estudada no Egito antigo. Moisés foi iniciado nessa cultura, nesses ensinamentos. Então, a gente tem o mesmo ensinamento na Índia, no Egito antigo, na Grécia antiga, no próprio cristianismo, com os essênios. Nós vamos ver ali quando chegamos no cristianismo. Os essênios eram um grupo que estudavam, tinham esse conhecimento. E a mediunidade, os médiuns, passavam por uma disciplina rigorosíssima, muito rigoroso. No Egito, quem falasse alguma coisa para o povão do que aprendia ali nos templos sagrados, era punido de morte, com a morte. A terra de Ísis e de Osíris,
que é o Egito. Tudo bem até aí? Nós falamos semana passada sobre isso. Então, hoje a gente está terminando sobre o Egito antigo. O Egito hoje, essa terra dos faraós, essa terra que passa um mistério, né? Com aquelas pirâmides, com aquelas múmias, com aquele deserto. Então a gente sabe que a areia do deserto cobriu toda essa sociedade antiga que viveu ali. Então, de vez em quando, em escavações, eles descobrem sarcófagos, quer dizer, túmulos, com as suas múmias, como eles faziam antigamente, com as suas riquezas, e se estuda ali aquela civilização pelos seus artefatos. Os artefatos são objetos que eles usavam para caçar, para comer, no dia a dia da vida. Quais são os nossos artefatos se a nossa casa fosse soterrada e daqui a 3.000 anos descobrissem a nossa casa ali? Iam ver o prato que a gente comia, o garfo, como que a gente comia, se tinha animal, se não tinha animal doméstico, que vai ser tudo soterrado. Então iriam estudar os nossos costumes, como tem cidades submersas. No início do livro, ele fala dessas cidades submersas. Ele fala, aí ele vai falando das cidades, Cartago, enfim, muito boa a introdução do Livro dos Espíritos. Eu adoro essa introdução, ó. Quando ele fala assim, vou ler só um pedacinho. Vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia. O que é um sudário? Sudário é um pano que cobre, é algo que cobre. Na verdade, aqui o sudário de pedra ou de areia. Vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades formosas da antiguidade, Cartago, com brancos promontórios, as cidades gregas da Cilícia, o campo de Roma, com seus aquedutos trincados e túmulos abertos, as necrópoles que dormem seu sono de 20 séculos sobre cinza do Vesúvio. E ele vai dizendo dessas cidades antigas que aparecem quando são escavadas, elas são encontradas através dos arqueólogos. De vez em quando vocês não veem na televisão, descobriu dentro de uma cidade, de uma capital, eles descobrem lá um túmulo antigo de 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, de vez em quando aparece. Então, em cima disso, e que se estudou essa doutrina secreta e trouxe para essa parte religiosa. Já vimos a Índia e estamos vendo o Egito, estamos terminando o Egito. E ele diz assim, falei isso para a gente se situar: ó alma cega, arma-te com o estandarte dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu duplo luminoso, tua alma celeste. Segue este guia divino e que ele seja teu gênio, pois ele tem a chave das tuas existências passadas e futuras. O que ele está dizendo ali? Para nós, está chamando a gente de cego. Ó alma cega, arma-te com o estandarte dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu duplo luminoso. Quer dizer, o nosso perispírito, o nosso duplo é o perispírito. Então ele está falando para a gente olhar para dentro da gente e a gente se conhecer, porque tudo está escrito em nós. O nosso passado está marcado em nós. Vocês lembram que na aula passada aqui, no início hoje de manhã,
demos um exemplo de uma pessoa que tentou suicídio, não foi? Tomou lá o veneno. Nós conversamos bastante com ela e ela estava cercada, envolta de vários espíritos, perseguindo-a. E esses espíritos estavam ali induzindo-a ao suicídio. E nós perguntamos: o que foi que ela te fez? Depois de afastar. É claro que são os espíritos que fazem isso. A gente dá o passe, mas são eles. Depois de afastar alguns espíritos suicidas que estavam em torno dela, e ela estava muito sofrida com isso, vieram aqueles que a perseguiam de verdade e que colocaram aqueles espíritos suicidas junto a ela, para que ela fosse levada também ao suicídio, e quase que foi. Afastados os primeiros, os segundos, nós perguntamos: por que você faz isso com ela? Por quê? O que foi que ela te fez? Aí eles respondem: ela nos escravizou, ela é má. Onde foi isso? Na França. Há quanto tempo? Há muito tempo, ele não falou. Se foi, porque Napoleão Bonaparte, 1803 a 1815, por aí, ele reavivou a escravidão na França, que já tinha acabado. Então teve a escravidão antes. Então colocamos aí 200, se foi anos, até 300 anos atrás. Essa pessoa, uma pessoa muito pobre, paupérrima, muito pobre, e conseguiu um emprego aí de limpeza, enfim, mas muito pobre. Mas já foi senhora de escravos. Um deles se referiu a ela, a senhorinha. A senhorinha é muito má. Então, vejam, ela teve posição, mas ela não sabia disso. E não sabia o porquê do sofrimento hoje, das dores que a afligiam hoje. Ela reclamava que nada dava certo, enfim, as dificuldades que ela tinha. Então ali, ela não olhou para dentro de si, ela não se analisou, ela não fez uma introspecção, ela não meditou. E se nós buscarmos em nós, como ele diz, ó alma cega, está tudo escrito em nós, o nosso passado. O nosso passado está conosco, ele está apenas abafado, momentaneamente, por esse corpo pesado. Quem foi o André? Quem foi o André? Aí está parecendo um príncipe ali sentado, de perna cruzada, numa pose, né? Está numa pose aí. Aí vocês, o Andrezinho, né? Não estão nem aí para o André. Mas quem foi o André? Está escrito nele, na alma, mas no perispírito dele que fica gravado. É na alma, mas o perispírito, o corpo espiritual dele está dizendo tudo ali quem ele foi. Se a gente hipnotizasse o André, fizesse ele dormir, induziria ele a um sono, íamos dizer: André, se lembra quando você tinha 15 anos, 12 anos, 10 anos, 5 anos, 1 aninho? Era levado ele com 1 aninho? Já andava com 1 ano? Não andava não. 2 aninhos ele já andava? Era levado? Não parava quieto, hein, André? 2 aninhos, 1 aninho. André, você vai se ver no colo da sua mãe, mamando. Ele ia lembrar. André, agora você está no ventre da sua mãe. André ia se ver dentro da barriga da mãe.
Como é que está aí na barriga da mãe, André? Ah, está quentinho. Você está bem? Eu estou bem, mas estou com medo de nascer. Ou eu quero nascer. A minha mãe me ama. Ou a minha mãe não me ama. Mas a tua mãe te amava. Ele vai lembrar de tudo. André, você já está vendo que teu corpo está em formação na barriga da mãe. Você é espírito, você não é esse corpo. Ó. Ele é mesmo. Então sai da barriga da mãe, sai do ventre, do útero materno. Vamos nos posicionar como espírito antes de nascer. Aí o André ia voltar e ia lembrar. Como é que é seu nome agora? Aí ele ia dizer, meu nome é Joaquim. Joaquim, você está vendo aí um espírito guia do seu lado para te ajudar na reencarnação? Sim. Posso até perguntar, André, quanto tempo você vai viver? Ele vai dizer, está previsto. A dor que você passa lá no corpo físico, ela está prevista, essas grandes dores? Ele vai dizer sim ou não, sim. E ele vai lembrar, você tinha que passar por isso? Sim. Vamos partir do princípio que tenha sido positivo. Sim. E por que você tinha que passar por isso? Como que foi a vida de Joaquim? Aí ele vai ver a vida de Joaquim. Ele vai lembrar da vida dele no mundo espiritual. Ele vai lembrar a vida do Joaquim lá em Portugal, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele judiou, se ele maltratou, se ele foi um escravocrata, quem foi o André? Ele vai lembrar. E se eu fizesse assim, Joaquim, agora você é o Joaquim, né? Você está vendo a sua mãe aí? É a mesma mãe da vida atual? Ele vai dizer sim ou não. É a mesma mãe. Ela te ama, ela me ama muito. Está se vendo como criança? Faça a mesma coisa. Joaquim, entra no ventre da sua mãe. Volta de novo. Quem é você agora? Aí ele vai dizer, meu nome é Guilherme. Ou Felipe, meu nome é Felipe. Onde é que você vive? Ah, não vivo no Brasil. Vivo agora na França. E ele vai dizer da vida do Felipe. Então, as nossas vidas estão gravadas em nós. Podia ser com o André, como com qualquer um de nós. É isso que Leon Denis está dizendo ali. Está tudo gravado na gente. Como a história do mundo está gravada no éter, no mundo. Está tudo gravado. A nossa existência, 5.000 anos atrás, está gravada. Então tem espíritos técnicos que conseguem retirar isso do éter e nos mostrar. Tem várias maneiras. Uma delas é a gente regredir a memória. Outra delas é você pesquisar no éter, que é muito delicado. Outra delas é perguntar ao anjo da guarda do André. Chamar, evocá-lo, vem cá, quem foi o André? Ele vai me dizer. Ih, André era gente ruim para chuchu, hein? Ele vai dizer quem foi. Então tem várias maneiras da gente ir no passado. E ele está dizendo que todo esse passado está escrito em nós. Assim como essa história antiga, do Egito Antigo. O Egito hoje não tem nada a ver com o Egito Antigo, hein? Hoje o Egito é islâmico, é o islamismo, eles são muçulmanos, aí é uma história diferente daquela dos mistérios de Ísis e de Osíris. Entenderam isso? Foi difícil o que eu falei? No final de suas provas, ao quebrado pelas emoções, tendo tocado a morte umas 10 vezes, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher que trazia um rolo de papiros. Isso era o iniciado, o médium. Eu sou tua irmã invisível, dizia ela. Sou tua alma divina. E este é o livro da tua vida. Ele encerra as páginas repletas das tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas existências futuras. Um dia eu as descortinei diante de ti. Tu me conheces agora. Chama-me e eu virei. Então ele está falando aqui dessa recordação, mostrando quem nós somos.
Vocês se lembram da mãe da Shirley e da outra menina que morreu, não lembra? Como é que era o nome dela? Hã? Elisângela. Eu gostava muito da Elisângela. Então, eu mexia com ela, ia lá. O que Elisângela fazia? Catava latinha, né? Morava naquele barraco ali na beira daquele rio ali no Coroado. Uma vida miserável, né? Miserável. Talvez a vida de vocês ali no César Maia, lá em Santa Luzia, talvez seja muito melhor do que a vida que ela tinha ali. Aquele quarto pequenininho, apertado, fui ali algumas vezes. Naquele valão sujo, quando chovia, aquele valão subia, entrava tudo, né? Elisângela, eu acho que esse fio aqui é mais claro do que Elisângela, né? Pretinha, pretinha, pretinha. Estava sempre sorrindo, alegre. Muito bem. Elisângela morreu, né? Desencarnou, vocês sabem. E ela ela é vista aqui de vez em quando. E eu perguntei, como que você vê a Elisângela? Perguntei para a médium. Do mesmo jeito? Ela não. Ela é loura, muito loura, branquinha, assim que ela aparece. Ela era francesa, vivia na corte, ó, metidinha. Viveu na corte. Agora, ela não usou bem a posição que ela tinha. Era rica, vivia na corte, deve ter abusado da beleza, abusado de uma porção de faculdades que ela tinha. Mas isso estava escrito na alma dela, estava ali. E se ela tivesse buscado nela, ela acharia isso nela. E por que veio ali no César Maia, ali no Coroado? O Coroado é mais triste do que o César Maia, né? No Coroado, que é quem está nos ouvindo, é uma comunidade aqui perto, na beira daquele valão, num barraco que estava igual a Torre de Pisa, né? Cai ou não cai? Todo torto, né? Já viram o barraco dela lá? Torto, assim, quase caindo. Chovia, enchia. E não dava nem para subir no telhado, porque era telha de amianto, e se subisse ia cair com tudo, né? O que fez sair de uma corte para um coroado? Essa é a história dela. Mas nós também temos a nossa história, que está gravado em nosso perispírito. Nós também temos a nossa história. Cada um de nós tem. É o que fez aqui o iniciado lá no Egito Antigo, a médium. É o que ela fez. Ela lembrou, ela lembra. Eles lá faziam essa regressão como aprendizado. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Enfim, no terraço do templo, sob o céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas. Mênfis era uma cidade antiga do Egito, Tebas também. O sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, era um filósofo, transmitida oralmente, de pontifício a pontifício, e gravada em sinais hieróglifos nas cúpulas das criptas subterrâneas. Então Hermes, filósofo, sacerdote, eles passavam esse ensinamento. E como ninguém podia saber, o povão não podia saber, eles escreviam em hieróglifo. Vocês já ouviram falar hieróglifo? Hieróglifos é uma linguagem de sinais. Só eles sabiam o significado. Então eles queriam escrever aquele ensinamento, em vez de escrever a reencarnação, uma lei de Deus. Aí um exemplo, eles botavam lá um patinho, o patinho significava reencarnação. Lei
eles botavam lá uma régua. A régua significava lei. E um elefante significava Deus. Aí eles botavam lá um patinho, uma régua e um elefante. O que significa isso para vocês? Nada. Ninguém sabia. Mas ali estava escrito: a reencarnação é lei de Deus. Eles sabiam o hieróglifo, a gente não. Foi descoberto, desmistificado essa linguagem, a linguagem dos sinais, esse hieróglifo. Era assim que eles passavam de um para outro, nas cúpulas das criptas subterrâneas. Criptas são túmulos, né? Criptas. O que são criptas? Aqui está a definição. Cripta não é criptonita não. Criptonita é lá que faz mal para o super-homem, né? Então, cripta era um labirinto subterrâneo. Então, era escondido. Eles colocavam ali em hierógrafo esses ensinamentos, que era passado de um para outro, que o povão não podia saber. Um dia, Hermes viveu no espaço e nos mundos, e a vida desabrochou por toda parte. A voz da luz que enchia o infinito revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas em germe e encerra os modelos de todos os seres. As sombras são o mundo material, onde vivem os homens da terra. Mas o fogo que jorra das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união é a vida. Quanto ao espírito do homem, seu destino tem duas faces: prisão na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e sua viagem é uma prova. Na reencarnação, elas perdem a lembrança da sua origem celeste. Prisioneiras da matéria, embriagadas pela vida, precipitam-se como uma chuva de fogo com as agitações da volúpia, através das regiões do sofrimento, do amor e da morte, até na prisão terrestre, onde tu mesmo gemes e onde a vida divina aparece-te como um sonho vão. Vou ler mais um pedacinho e explico para vocês, que já está na hora de terminar. As almas mesquinhas e más ficam acorrentadas à terra, através de múltiplos renascimentos. Nas almas virtuosas, elevam-se com o bater das asas para as esferas superiores, onde recobram a vista como as coisas divinas, impregnam-se com uma lucidez da consciência, esclarecida pela dor, a energia da vontade adquirida na luta. Tornam-se luminosas, pois possuem em si mesmas o divino e irradiam-no nos seus atos. Fortalece então teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido, contemplando esse voo da alma, que subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, lá onde tudo termina, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram conjuntamente: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. O pontífice acrescentava: medita nessa visão, ela encerra o segredo de todas as coisas,
Quanto mais aprenderes a compreender, mais verás tenderem-se os limites, pois a mesma lei orgânica governa todos os mundos. Então, o que foi que eu li aqui? Ele está dizendo da reencarnação, que as almas ainda que não alcançaram o conhecimento, que ainda não desenvolveram a parte moral, permanecem presas aqui na Terra. Reencarna, morre, vai e volta presa à Terra. Mas aqueles que desenvolveram a virtude em si, vão embora. Ele colocou, voam com as suas próprias asas, saem do planeta de dor e vão se embeber de outros ensinamentos. São os espíritos puros. E aí ele fala que neles a sabedoria, o amor, a justiça, a beleza, o esplendor, a ciência, né, o conhecimento e a imortalidade. Então está falando do nosso destino. O que é essa doutrina, se não o que nós professamos aqui na doutrina espírita? São os mesmos princípios. Ali eles aprofundavam mais o autoconhecimento, o autodescobrimento. Mas primeiro veio Jesus abrir isso para todo mundo, falar abertamente da comunicabilidade, quando conversava com Elias e com Moisés, espíritos bondosos, espíritos superiores, quando conversava com os espíritos inferiores, falando da comunicabilidade, mostrando a realidade da vida futura, quando ele dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai, dizendo que o reino dele era um reino de amor, era um reino de uma dessas moradas elevadas. Então Jesus trouxe abertamente para todo mundo que quisesse ter acesso o conhecimento dessa doutrina secreta, o conhecimento. O homem a desviou, a conspurcar, desviar, sujar. Aí começa a doutrina espírita, envia o Consolador prometido, o Espírito Verdade, que chegamos à conclusão que é o próprio Cristo, trazendo de novo essas verdades, e a gente tem que ter cuidado para não desviarmos novamente. Então, nada mais é do que nós falamos aqui, estudamos aqui. Era o que esses iniciados tinham. Então era um grupo fechado, para o povão passava outra coisa, mas eles sabiam da verdade. Por isso que essas ideias são antiquíssimas, são antigas, tão antigas quanto o homem, que a doutrina espírita juntou e a gente estuda hoje. Entenderam isso? Está difícil? Vocês já estão dispersas, estão cansadas, né? Eu vou terminar aqui, são mais 3 parágrafos, para a gente terminar esse capítulo do Egito e não ficar no meio do caminho. Nós estamos com 45 minutos de estudo, mais 5 minutos a gente termina. Medita nessa visão, medita nesse conhecimento. Ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais aprenderes a compreender, mais verás estenderes os limites, pois a mesma lei orgânica governa todos os mundos. Isso é lei em todos os globos, em todos os mundos, é lei da vida. Mas o véu do mistério recobre a grande verdade. O conhecimento total só pode ser revelado àqueles que atravessaram as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade de acordo com as inteligências e velá-la aos fracos. Então, eles não passavam essas ideias para o povão, porque achavam que o povão era fraco. Assim como nós sabemos parte dessa verdade, a gente não sabe a verdade toda. A gente não sabe. À medida que a gente vai progredindo, a gente vai tendo acesso a mais conhecimentos, a mais verdades, até chegar
na integralidade daquilo que o Espírito puro sabe. Mas quem conhece tudo, tudo, tudo é Deus. Escondê-las dos maus que fariam dela uma arma de destruição, guardá-la no coração e que ele fale através da tua obra. A ciência será a tua força, a lei o teu poder e o silêncio o teu estudo. Tinham que ficar em silêncio. Se essas verdades caíssem na mão dos maus, eles iam fazer maldade. Por exemplo, a gente dá o passe aqui, não dá o passe? O que é o passe? O passe é uma doação de fluido. O passe é movimento, a gente movimenta essas energias. Isso que é o passe. A gente pode hipnotizar. O magnetismo ainda é muito pouco conhecido. Muito pouco. Se os maus conhecessem esses segredos, os segredos do magnetismo, eles iam usar em seu proveito, iam fazer muita maldade. Então eles não podiam divulgar, tinha que ficar só entre eles. Hoje a gente estuda isso mais abertamente, mas ainda não sabemos tudo. Dizem, né, não estou afirmando, estou abrindo aspas aqui, que Atlântida, a cidade perdida, ela se perdeu, que ela foi perdida porque foi tomada pelas águas. Ela está escondida debaixo das águas, era uma cidade. E aquele povo usava o magnetismo para o mal. Então, ela se acabou. O conhecimento dos sacerdotes do Egito ultrapassava em muitos pontos a ciência atual. Olha só, lá atrás, eu não sei quantos mil anos antes do Cristo, o conhecimento que eles tinham ultrapassava em muito, os da ciência atual. Tem um grande mistério hoje ainda, como eles construíram aquelas pirâmides. Vocês já não viram? São blocos de pedras, mas de pedras imensas, de toneladas e toneladas. Como que eles botaram elas ali certinha, milimetricamente medidas, uma em cima da outra, naquela altura imensa? Quer ver uma coisa? Qual a altura das pirâmides do Egito? Tem Quéops? De acordo com Quero Bolsa, ela é a maior das 3 pirâmides, tendo uma largura em sua base de 230 metros e altura de 150 metros. Pirâmide de Quefren, situada entre as duas pirâmides, foi erguida pelo faraó Quefren, tendo 216 metros de base e 143 metros de... É a segunda maior das 3 pirâmides de Gizé. Está vendo? A maior é de Gizé. Agora, 150 metros de altura. Quantos prédios? O meu prédio tem 10 andares. Eu vou colocar 3 metros, não é isso? 3 metros por andar. Um prédio de 10 andares, 10 vezes 3, 30. Um prédio de 10 andares são 30 metros de altura. Um prédio de 10 andares é alto? 150 metros, seria um prédio 5 vezes maior. Seria um edifício com 50 andares. 50 andares. A gente não tem nenhum aqui, não sei se tem no mundo aí. Um prédio de 150 andares, com tijolos de toneladas e toneladas. Como que eles fizeram aquilo ali? Eu vou perguntar aqui, quanto pesava cada pedra daquela? Olha só, vamos lá. Quanto pesava cada pedra que compôs as pirâmides de Gizé? Revista Galileu, Globo. Para piorar, cada bloco pesava de 2,5 a 80 toneladas. De 2,5 toneladas, que eram as menores, a 80 toneladas. Como que o homem colocou aquilo ali, hein?
não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha o carvalhão, não tinha trator, não tinha guindaste. Como que eles fizeram aquilo? Dizem, foram os escravos. Que escravo que vai empurrar uma pedra de 80 toneladas e levar lá para cima? Aqui para subir com um saco de cimento de 50 quilos, é um esforço danado para botar no segundo andar, no terceiro. Então, que tecnologia foi essa? Eles tinham um conhecimento que hoje a gente não tem ainda. Então, foram civilizações que tinham conhecimentos no campo filosófico, tecnológico, que nós não temos ainda. Conhecimento religioso, que alguma coisa a gente está aprendendo hoje, com a doutrina espírita. Porque ainda tem gente aí que acredita no inferno e no céu do paraíso. Isso não existe, no demônio. Ainda tem gente que acredita no capeta, fala mais do capeta do que de Deus. Olha quanto atraso. Eles não. Eles sabiam das coisas. Então, para terminar, esse estudo é interessante para Chuchu. Para terminar, a conquista desses poderes era o maior objetivo do iniciado. O iniciado tinha que conhecer tudo isso, cujo emblema era a coroa dos magos. Iam ser magos, depois que descobrissem tudo isso, os segredos do magnetismo, os segredos da vida espiritual. Sabe, dizia-lhe, o que significa esta coroa? Toda vontade que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, entrar em comunhão desde esta vida com o poder divino sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. Essa era a recompensa. O gênio do Egito submergiu pela onda das invasões. A escola de Alexandria recolheu disso algumas parcelas que transmitiu ao cristianismo nascente. Mas antes dela, os iniciados gregos tinham feito penetrar na Hélade, as doutrinas herméticas, e lá é que vamos encontrá-las. A doutrina de Hermes está na Hélade. A Hélade era o nome que se dava à Grécia antiga. E na aula que vem a gente vai estudar a Grécia antiga. Está aí. Interessante, né? Então estudamos a Índia Védica, os ensinamentos que Krishna trouxe aos hindus e que o homem desviou, o hinduísmo, como desviou o budismo naquela região. Fomos para o Egito, que já se esqueceu tudo isso, o Egito hoje é outro. Agora vamos para a Grécia antiga, chamada Hélade, e vamos ver o que acontecia lá. Depois vamos para o cristianismo. Entenderam? Então resume tudo isso para mim. Quem resumir vai ganhar um celular. Aí. Um S23. É bom esse celular, né? Já tem um S25, não tem? Vamos rezar então? Obrigado, Jesus, por essa manhã tão tranquila e tão rica em conhecimentos. Obrigado, Leon Denis, que tanto pesquisou, se dedicou, deixando-nos esse legado. Obrigado aos benfeitores da nossa casa de amor, que nos propiciam momentos como esse, de conhecimento através do estudo, de reflexões da vida. Obrigado ao Altivo, com toda a equipe de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa,
Em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Depois da Morte. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.